vivemos num tempo onde a verdade tem sido deixada de lado. Nós cremos que a verdade é única e, portanto, absoluta, mas no tempo pós-moderno de uma sociedade líquida, a verdade tem se tornado cada vez mais relativa e a verdade absoluta tem deixado de existir. Se você perguntar a alguém e perguntar a ele, a verdade é absoluta ou relativa? E ele te responder, a verdade é relativa. Aí você pergunta para ele, essa tua resposta é absoluta ou relativa? Se ele disser que é absoluta, ele está se contradizendo, porque ele disse que não há verdade absoluta. Mas se ele disser que é relativa, então pode ser que nem o que ele está dizendo seja verdade. Então veja que loucura que nós estamos vivendo hoje. Se nós perdermos o referencial da verdade, nós estaremos completamente perdidos. Por isso nós precisamos continuar afirmando que Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade pela qual nós devemos conhecer e viver. E pelo fato dele ser a verdade, pelo fato dele ser quem ele disse que era, ele foi crucificado. Então, nessa segunda parte da mensagem, nós vamos ver que o povo judeu crucificou o seu próprio rei. Então, o tema dessa mensagem, crucificaram o seu próprio rei. A palavra do Senhor diz assim: daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus gritavam, se deixarem esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e a dividiram em 4 partes. Uma parte, cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Que Deus abençoe nosso coração à luz de sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, por esse domingo, o dia do Senhor, por estarmos reunidos, ó Deus, para cultuar o teu nome. Nesse momento tão especial, onde a tua palavra foi lida, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que a palavra exalte o teu santo nome, que possamos reconhecer que verdadeiramente tu és Rei, que possamos reconhecer que verdadeiramente tu és a verdade. Ó Deus, nos ensina a respeito da tua palavra, abra o nosso entendimento e o nosso discernimento para que possamos viver por meio dela. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos que aqui vieram, obrigado, ó Deus, pelos visitantes. Ó Deus, que a tua palavra possa encontrar os nossos corações.
É o que nós pedimos, ó Deus, é em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A primeira questão que eu gostaria de destacar nesse texto é que o rei dos reis foi trocado por um criminoso. A primeira coisa que a gente vai destacar do verso 12 a 14 é que Jesus, sendo o rei dos judeus, ele foi trocado por um criminoso. Veja o que diz o verso 12 a 14. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não é amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Veja aqui, meus irmãos, algo importante. A Bíblia mostra para nós que Pilatos resolveu delegar ao povo a decisão do que ia fazer com Jesus. Pilatos, então, entrega ao povo a ideia a respeito de se ele deveria crucificar, condenar Jesus ou deveria libertá-lo. Nós vimos na semana passada que Pilatos tinha a autoridade de absolver Jesus. Ele não precisava fazer com que o povo tomasse essa decisão, mas ele lavou as mãos e entregou essa decisão para o povo. E é interessante que ele não apenas perguntou: soltamos a Cristo ou condenamos a Cristo? Mas ele colocou Jesus diante do povo e disse: ou eu solto Jesus, ou eu solto Barrabás. Ou eu solto o rei de vocês, ou eu solto um criminoso. Escolham vocês o que nós devemos fazer. Isso fica claro em João 18, no verso 40, que nós lemos na semana passada. Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. O povo começou a gritar: ele não, ele não, ele nós não queremos, nós queremos Barrabás. Solte Barrabás. E Barrabás era um prisioneiro que certamente não era um criminoso qualquer. Ele devia ser muito mais que um ladrão. E muito provavelmente ele era um rebelde que se rebelara contra o império, pois o furto, o roubo com violência não eram crimes naquela época para a pena capital, mas a insurreição o era. O fato de haver 3 cruzes preparadas sugere firmemente que Pilatos já tinha ordenado a condenação e a execução de Barrabás. Veja, meus irmãos, se for esse o caso, Jesus, o rei dos judeus, o verdadeiro Messias, tomou de fato o lugar do rebelde Barrabás, porque o povo preferiu o rebelde político e herói nacionalista ao Filho de Deus. O povo preferiu o herói político, o rebelde que insurgiu contra o Império Romano, ao invés de preferir Cristo. E Jesus, de fato, era o Messias prometido, o rei dos judeus. E aí, se a gente parar para analisar aqui, há uma aplicação teológica importante, porque o nome Barrabás significa Bar-Aba, que quer dizer filho de Aba, ou seja, filho do pai. Aba é uma palavra para pai, Bar para filho. Então, Barrabás, o nome Barrabás significa filho do pai. Barrabás era um criminoso rebelde que se insurgiu contra o império e por isso era merecedor de morte. Mas Cristo morreu em seu lugar e por isso ele foi absolvido. Esse fato te lembra de alguma coisa? O filho do pai, que era um criminoso, é perdoado por causa da morte do Filho de Deus.
Barrabás, então, é uma figura que representa todos nós. Ele é um tipo de cada um de nós. Éramos culpados por nossa rebelião contra o Rei do Universo, mas fomos perdoados e absolvidos, porque Cristo, o inocente, sofreu a morte em nosso lugar. E agora não apenas fomos perdoados e libertos, fomos adotados como filhos, nos tornamos filhos do Pai. Extraordinário essa cena aqui. O fato de Jesus morrer no lugar de Barrabás, e Barrabás sendo um criminoso, nos dá uma ilustração perfeita para explicar aquilo que Cristo fez em nosso lugar. A Bíblia vai dizer que Cristo toma o nosso lugar na cruz. A Bíblia vai dizer que nós éramos merecedores de morte, nós éramos merecedores de castigo, nós éramos merecedores de tomar o cálice da ira de Deus, porque somos pecadores e os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que foi capaz de enviar seu Filho ao mundo para morrer por nós. Cristo toma o nosso lugar na cruz para que eu e você pudesse ter os pecados perdoados e não apenas isso, para que eu e você pudéssemos agora sair da condição de inimizade para uma condição de filho de Deus. Nós, por meio de Cristo, somos adotados como filhos e agora podemos dizer que somos um Barrabás, um filho do Pai. É isso que Cristo fez por mim e fez por você. Já parou para pensar nisso? Esse é um ponto que vai nos diferenciar. Esse é um ponto que vai fazer com que os nossos olhos se abram para enxergar o tamanho da graça divina, para que eu e você entenda como nós devemos responder a essa graça. Quanto menos compreensão nós temos daquilo que Cristo fez por nós, menor será a nossa resposta a esta graça. Quanto menos compreendermos quem nós éramos, quanto menos compreendermos o que Cristo fez por nós, menor será a nossa resposta à salvação de Deus. Quando a gente começa a compreender que a Bíblia diz que nós éramos pecadores, mortos espiritualmente, condenados ao inferno por causa dos nossos pecados, estávamos em inimizade contra Deus. Como diz Paulo, éramos obedientes ao príncipe da potestade do ar. Estávamos cegos, porque o inimigo cegou o entendimento dos descrentes. Estávamos vivendo afastados de Deus, porque há um abismo que separa Deus e o homem. Esse abismo se chama pecado. Quando a gente começa a compreender que, na verdade, diante do Deus Santo, nós éramos rebeldes, e quando a gente então começa a perceber que o que nós merecíamos de Deus, Deus não nos deu, mas Ele nos deu o que nós não merecíamos, nós começamos a entender esse amor de Deus que é tão grande que foi capaz de tirar eu e você do caminho da condenação, do caminho do inferno, por meio do sacrifício do seu próprio Filho. Isso é Evangelho. Essa é as boas novas. Essa é a notícia que muda a nossa história, mas não apenas a nossa história, que mudou a história da humanidade. O Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz, morreu para que eu e você não experimentássemos o cálice da ira de Deus. Cristo tomou o nosso lugar na cruz.
éramos como Barrabás. Éramos como Barrabás. Cristo foi trocado, então, por um criminoso. O ponto aqui é uma multidão que não conhecia a verdade e por isso foi capaz de trocar Deus por um criminoso. A redenção só se encontra em Jesus e muitos de nós a buscamos em pessoas e em coisas. Quantos imaginam que a felicidade está relacionada a outra pessoa ou à conquista de coisas? Nessa perspectiva, quantas pessoas conhecemos que trocaram Deus por qualquer coisa nesta vida? Será que você não tem trocado Deus por qualquer um ou por qualquer coisa? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós ainda não estamos fazendo como o povo que gritou: eu prefiro Barrabás, eu prefiro Barrabás? Será que nós não estamos agindo sem compreender o que de fato Cristo fez por nós? E compreender isto vai fazer com que a gente entenda que toda a esperança da nossa vida, toda a nossa expectativa de uma vida de contentamento, de felicidade, de redenção, de transformação, de vida em abundância, está em Cristo e nenhum outro. Mas será que nós não estamos dizendo para nós mesmos: Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais uma pessoa, Cristo e mais uma situação, Cristo e mais uma posição? Será que não é isso que nós entendemos? E sabe por que muitas vezes nós temos esta mentalidade? Porque foi nos ensinado que a salvação depende muito mais de nós do que de Cristo. Porque nos foi ensinado, e nós somos frutos desse ensino, de que a salvação, Cristo fez a parte dele. Ele possibilitou, nos deu condição de sermos salvos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E quando a gente tem isso impregnado na nossa vida, a gente não percebe, mas a gente em tudo acha que é Cristo e mais a nossa parte. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais o nosso esforço. É Cristo e mais a nossa obediência. Quando, na verdade, o que a Bíblia diz é que Cristo tomou o nosso lugar na cruz. O que nós fazemos é receber esta graça por meio da fé. Não há mérito na fé. A fé é uma mão que se estende para receber um presente de Deus. E qual presente? Deus resolveu nos salvar por meio de Cristo. Por que Ele fez isso? Eu não sei. A única explicação que eu encontro na Bíblia é a sua vontade soberana. Ele resolveu nos salvar e nos adotar como filhos. Ele não olhou no corredor da história e viu que nós o aceitaríamos. Porque se assim ele fizesse, ele estaria, na verdade, colocando toda a base para a salvação na nossa escolha. Mas não há mérito em nós para isso. Sabe, quando a gente vai, por exemplo, entrar numa fila de adoção, eu já disse isso para os irmãos, eu ouvi isso certa vez de um advogado, quando eu estava vendo o processo da adoção do meu filho. E ele disse: olha, talvez não seja tão difícil você adotar o teu filho, porque na verdade as pessoas que entram na fila de adoção, eles querem um recém-nascido. Eles querem alguém parecido fisicamente com eles, com os pais. De preferência, eles querem branco.
De preferência, eles querem bonitinho. E o advogado disse para mim, talvez você não tenha tanta dificuldade no processo de adoção do seu filho. Nós somos capazes de escolher uns aos outros dessa forma. Nós somos capazes de escolher uns aos outros olhando para o corredor da história, para o histórico, para o currículo, para dizer, não, esse merece o meu amor, esse não merece. Esse aqui tem todas as características de ser um bom filho, então a ele eu vou me entregar. Esse aqui é bonitinho, olha como ele parece comigo, então eu quero esse para mim. Mas o que a Bíblia diz para nós é que quando Deus olhou para nós, Ele nos viu manchados pelo pecado. Deus não nos adotou como filhos porque éramos bonitinhos. Deus não nos escolheu porque Ele viu potencial em nós para desenvolvermos a sua obra. Deus não apostou na gente sabendo que nós, de fato, abraçaríamos a fé. Quando Deus olhou para nós, Ele viu a sua imagem manchada pelo pecado. E o que o pecado faz é nos nivelar. E por isso, diante de Deus, todos nós somos iguais. Não há virtudes em nós capazes de nos fazer ser melhores para Deus do que outros. Assim como não há defeitos em nós que nos faz ser piores do que outros diante de Deus. Então, se o critério não somos nós, aonde está o critério? No amor soberano de Deus. Deus entregou seu Filho, então, para morrer em nosso lugar na cruz. Não foi para possibilitar. É por meio do seu sacrifício que nós fomos salvos. Ah, meus irmãos, como essa verdade precisa estar impregnada em nossa vida para que a nossa vida seja diferente. O Rei dos Reis foi trocado por um criminoso, mas isso fazia parte do plano de Deus para que eu e você, como criminosos, fôssemos absolvidos e adotados como filhos. Mas, em segundo lugar, esse texto vai mostrar para nós que o Rei dos Reis foi trocado por um rei romano. João capítulo 19, verso 15 a 16 vai dizer assim, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Isso é tão curioso. E por que é curioso? Porque os judeus naquele tempo viviam subjugados a uma nação estrangeira, ao Império Romano. Os judeus sabiam que existia a promessa da restauração da dinastia davídica. Na verdade, eles aguardavam a vinda do rei. Eles não se submetiam de todo o coração ao império, porque eles sabiam que aquele rei, aquele César, não era de fato o rei legítimo do povo de Israel. Mas o rei chegou. Cristo chegou. O Messias veio. E o Messias era muito mais do que todas as profecias do Antigo Testamento. Esse é um ponto que devemos destacar. Ele não era menos, ele era mais. E por que ele era mais? Porque ele não era um simples homem, mas ele era o Filho de Deus que se fez homem. Ele era muito mais. O que eles queriam era apenas um homem que assentasse ao trono e que assumisse o reinado do povo. Então eles criaram na sua mente
a imagem desse rei, de como esse rei deveria ser. E na imagem daqueles homens, esse rei devia ser forte como Davi, sábio como Salomão, guerreiro ao ponto de destruir e de derrubar os Golias. O que eles queriam era alguém que pudesse ter força o suficiente por estar debaixo do poder de Deus para destruir o reinado do inimigo. Mas Cristo veio diferente. Ele veio como servo sofredor. Ele veio para inaugurar um reino que não era deste mundo. Ele não veio pegar em armas. Ele não veio juntar soldados. Ele veio e reuniu discípulos e ensinou esses homens a sua palavra. Porque ele ganharia o mundo não pela força da espada, mas pelo poder do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Cristo veio, mas ele era muito mais. E aqueles homens não enxergaram. Porque Cristo não se enquadrou no padrão e na imagem estabelecida por aqueles homens. E eu fico perguntando, será que nós não criamos até hoje imagem de Deus? Deus precisa ser desse jeito. Deus precisa fazer assim. Deus precisa agir dessa forma. Porque o meu Deus, ele não é como o seu Deus. Não é assim? Eu lembro, já disse isso também para os irmãos, que uma vez conversando com um amigo pastor e explicando para ele Romanos capítulo 9, e quando o texto fala ali da soberania de Deus para a salvação, ele chegou e ele disse: esse Deus que você está dizendo, eu não quero para mim. Porque esse Deus que você está dizendo não é o meu Deus. Mas eu disse para ele, esse Deus é o que a Bíblia está dizendo que ele é. E será que às vezes a gente não faz isso? O tempo todo a gente vai criando imagens de Deus, nos é ensinado a respeito de Deus, a gente vai criando uma caricatura desse Deus. Ele é um Deus bonzinho. Ele é um Deus que precisa amar todas as pessoas. Ele é um Deus que precisa me dar tudo aquilo que eu peço. Ele é um Deus que não pode me deixar sofrer. Será que não é assim que muitas vezes a gente pensa de Deus? Mas quando a Bíblia diz que Deus é justo, Ele é santo, e Ele não concorda com o pecado, aí a gente diz, não, esse Deus é o Deus tribal do Antigo Testamento. Porque o Deus do Novo é o Deus de amor. Será que Deus não é o mesmo e sempre será o mesmo? Será que não somos nós que devemos refletir qual é a imagem que a gente criou de Deus? Porque os judeus criaram uma imagem do rei e essa imagem não se encaixava com Cristo. Então eles preferiram gritar: mata, mata, crucifica-o, porque não temos nenhum rei senão César. O rei dos reis foi trocado por um rei romano. Mas em terceiro lugar, o rei dos reis carregou a cruz, foi crucificado como um criminoso. Verso 17 a 22 vai dizer assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição:
Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes e dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Veja, meus irmãos, já parou para pensar na cruz? Já parou para pensar como Jesus foi tratado como um criminoso, sendo inocente? Já parou para pensar que tudo que estava preparado para Barrabás, que de fato era o criminoso, foi aplicado em Cristo Jesus? Já parou para pensar nisso? E Pilatos, embora soubesse que não tinha nada em Jesus para condená-lo, ele resolveu atender o povo que gritava para crucificá-lo, e ele atende esse apelo e dá Jesus para ser crucificado no lugar de Barrabás e sofrer as mesmas punições, o mesmo sofrimento que um criminoso. Já parou para pensar nisso? A crucificação, meus irmãos, era o mais cruel e sórdido dos castigos. Consistia em fixar os braços ou mãos da vítima no travessão para então içá-lo até que ele ficasse em cima da estaca vertical, na qual seus pés eram afixados. As mãos e os pés eram presos à madeira com pregos. Dores, cãibras insuportáveis, asfixia atordoante e sede torturavam as vítimas expostas ao mais vexatório espetáculo de horror. A crucificação era o mais cruel e vergonhoso dos castigos. Essa forma de pena capital era reservada aos criminosos mais sórdidos e especialmente os que instigavam insurreições. No topo da montanha da caveira, 3 cruzes foram suspensas. Do lado direito e esquerdo de Jesus foram crucificados 2 ladrões, 2 malfeitores. Sabe por que eles faziam isso? Para servir de exemplo. Vocês querem se levantar contra o império? Olha o que acontece quando alguém se levanta contra o império. Eles eram torturados, sofriam dores absurdas, eram deixados para morrer pregado numa cruz. Foi esse o castigo que Jesus suportou por nós. Mas a Bíblia diz que esse castigo nos trouxe a paz. Porque foi por meio da morte de Cristo que eu e você recebemos a paz de Deus. Foi por meio desta morte que eu e você fomos reconciliados com Ele. Cristo morreu como um criminoso. Cristo morreu como um bandido. Sua morte foi vergonhosa. O texto ainda vai dar mais detalhes que nos constrange. Tamanha vergonha que Cristo passou. O texto vai dizer que o Rei dos Reis teve as suas vestes divididas. Sabe o que significa? Que Jesus morreu nu na cruz. Verso 23 e 24 diz assim: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes. Uma parte cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio o que ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Veja, meus irmãos, Jesus foi envergonhado.
Olhe para a cruz nesse relato. Tenta imaginar Jesus Cristo, o teu Senhor, do jeito que o texto está registrando aqui. Jesus estava nu, envergonhado. A maldade humana chegou a seu clímax ali. O santo e inocente Jesus estava descoberto. Não era uma pessoa qualquer, mas o Senhor do universo, encarnado e humilhado. Imagina o que significa deixar o Filho Santo de Deus sem suas roupas, enquanto estava literalmente pregado na cruz. Os soldados romanos foram flagrados pelas lentes de João, puseram as mãos no Cordeiro Santo para imolá-lo. As digitais de cada um ficaram gravadas na cena da hedionda execução no Gólgota. Eles cometeram um ato vergonhoso. No entanto, por meio desse ato vergonhoso, o plano eterno de Deus, consequentemente, a profecia se cumpriu. Segundo Bruce, as roupas de um homem executado pertenciam aos seus carrascos. Bruce é um comentarista da Bíblia. As vestes que tinham sido usadas pelo condenado eram divididas entre aqueles que executavam a sentença. Mas eu quero fazer vocês olharem para essa vergonha de outra forma. Cristo envergonhado era o Cristo triunfante. Cristo envergonhado era o Cristo triunfante. De lá ele não deixou de prover cuidado para sua mãe. Nós vamos ver isso na próxima mensagem, através do seu discípulo mais chegado. Não deixou de rogar o perdão ao Pai em favor de transgressores presentes. Não deixou por fim de gritar: está consumado, selando a redenção de seu povo. Essa é a razão pela qual o autor de Hebreus disse que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está sentado à direita do trono de Deus. Veja que belo espetáculo do triunfo de Cristo. Ele passou pela vergonha, mas não se envergonhou disso. É possível entender? Ele não fez caso da vergonha, e a razão para isso é que havia uma alegria proposta em morrer daquela forma. Ele estava ali, redimindo o seu povo. Isaías fala disso de outra maneira. Isaías 53, do verso 10 a B, ele vai dizer: apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeita. Veja que o profeta evangélico começa com: apesar de, Cristo daria sua vida como oferta pelos pecados de seu povo e sabia que viria sua posteridade, ou seja, aqueles a quem levaria Deus Pai para lhe serem filhos. Isaías concluiu o raciocínio dizendo que ele ficaria satisfeito com o fruto de seu trabalho. Eis aqui a alegria que lhe estava proposta. Ele morreria pelos seus e o resgataria da vergonha do pecado. João 19, verso 23 e 24 diz: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Eu quero parar um pouquinho aqui para que a gente pense no que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que havia uma profecia que dizia que as roupas de Jesus seriam tirado sorte para ver quem ficaria com as suas roupas. E foi exatamente o que os soldados fizeram. William Hendricks, comentando esse texto, ele vai dizer algo muito curioso. Ele vai nos lembrar que existe mais de 300 profecias no Antigo Testamento que literalmente se cumpriram em Cristo. E para o fato adicional de que a probabilidade matemática de que todas essas profecias se cumprisse em um único homem é representado por uma fração. 1 dividido pelo número de 84, seguido de 96 zeros. Eu não sei nem dizer o que é isso.
Você consegue entender isso? Mais de 300 profecias do Antigo Testamento se cumpriram na vida de Jesus Cristo. A probabilidade disso acontecer é algo inacreditável. E aí é interessante que alguns podem dizer assim, mas isso aí tá porque quem escreveu a Bíblia conhecia o Antigo Testamento e escreveu que essas coisas de fato iam acontecer. Em um debate que o R.C. Sproul participou, um ateu zombou quando o pastor mencionou a profecia cumprida como uma razão para a fé. Sproul defendeu que o fato das profecias se cumprirem em Cristo era uma boa razão para que nós pudéssemos pensar a respeito de quem de fato era Cristo. Era uma boa razão para a fé. Seu comentário foi que Jesus conhecia o Antigo Testamento, diz o ateu. Então ele intencionalmente fez coisas para cumprir a profecia. Isso é manipulação, disse ele. E a Sproul vai responder assim, e a resposta de Sproul é, para mim, tremenda. Ele diz, João não diz que os soldados romanos se reuniram e disseram, deveríamos apostar as suas vestes, porque nas escrituras judaicas diz que alguém vai sortear suas roupas e queremos garantir que as escrituras sejam cumpridas até o último detalhe. Não. Este é o comentário editorial de João, indicando que os soldados, quando passaram por esse ato de jogar pelas vestes de Cristo, inconscientemente e involuntariamente estavam cumprindo os detalhes precisos das profecias do Antigo Testamento sobre a morte de Cristo. João é zeloso em ajudar seu leitor a entender o que aconteceu na cruz. Não foi um acidente da história, mas passou pela mão invisível de uma providência soberana. Até os mínimos detalhes estavam debaixo do plano soberano de Deus. Cristo não foi uma vítima, mas Cristo tinha todo o controle daquilo que estava acontecendo. Ele veio exatamente para cumprir a vontade do Pai. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer algumas aplicações, algumas considerações finais. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Nós iremos encerrar o culto louvando a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, pensa comigo em algumas coisas. Esse rei, trocado, envergonhado e morto, venceu através da vergonha, da dor e da morte. Esse rei, envergonhado, maltratado, morto, venceu através da vergonha, da dor e da morte. Você sabia que se converter a Cristo, a gente passa por uma espécie de vergonha? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que de fato se entregar a Jesus é passar por uma espécie de dor? E por quê? Porque para que a gente se converta a Cristo, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a nossa condição diante de Deus. E reconhecer que nós não somos bons como nós imaginávamos que éramos. Ser confrontado ao ponto de entender a nossa pecaminosidade. Ao ponto de reconhecer o nosso fracasso. Ao ponto de reconhecer a nossa impotência. Ao ponto de reconhecer a impossibilidade de sermos salvos por nós mesmos. Vai gerar em nós um movimento de vergonha e de humilhação. Porque para seguir a Cristo,
a gente vai precisar reconhecer que a gente precisa de um Salvador. Para se voltar para Jesus e segui-lo, a gente precisa reconhecer que a nossa vida não está chegando a lugar nenhum. Ou melhor, o lugar que a nossa vida está chegando é o lugar de condenação. E quando a gente é confrontado com essa verdade espiritual, o primeiro movimento é um movimento de convicção de pecado, de humilhação. E o segundo movimento é um movimento de se voltar para Cristo, abandonando a nossa vida, abandonando o pecado para viver uma vida para Jesus. Isso a Bíblia chama de arrependimento. E essa volta, esse retorno para Cristo é algo tão forte, que a gente passa a descansar em Jesus. Passa a viver uma vida descansando nele. Isso a Bíblia chama de fé. Fé não é apenas dizer que eu acredito. Fé é muito mais do que um sentimento. É algo concreto. É uma decisão concreta. A minha vida será uma vida vivida para Jesus. E não será mais para nenhum outro. E nem para mim mesmo. Portanto, Cristo toma a sua cruz, caminha para o lugar de condenação e de sacrifício. E depois ele vai dizer para nós: vocês querem me seguir? Então negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A mesma vergonha que ele passou em carregar a cruz para morrer em nosso lugar, nós precisamos enfrentar. Lembro que quando eu me converti e era um jovem, muitos familiares debocharam de mim. Muitos disseram: você é crente agora? Você não pode mais isso não. Isso, aquilo que você faz, agora você não pode fazer. Você é crente coisa nenhuma. E a gente vai passando a vergonha. E a gente vai passando por vergonha. Mas chega uma hora que viver para Jesus se torna tão forte que o testemunho vai impactar aqueles que não têm a mesma fé do que nós. E muitos que disseram: você é um crente? Agora se renderam a Jesus. Por isso não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Seja um crente na tua faculdade. Seja um crente diante dos seus amigos. Não pense que ser crente é uma onda. Ser crente é o único caminho para a vida. Todos os outros caminhos podem parecer direito ao homem, mas o final conduz à morte. Há muitos caminhos que parecem direito aos nossos olhos, mas todos esses caminhos conduzem à morte. Apenas Cristo é o caminho de vida. Não se deixe enganar.
Porque no final das contas é a tua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. Não se deixe levar, mas seja aquele que conduz a coisa. Se você assumir a tua postura de cristão, eles te seguirão. Inverta. Não se amedronte. Não se envergonhe. Mas se volte verdadeiramente para Jesus. Porque, em segundo lugar, nós devemos nos alegrar. Porque o triunfo de Cristo é o triunfo dos crentes. A clara implicação da passagem que estamos estudando não nos deve escapar. Jesus suportou por nós a maldição da nudez, a fim de nos livrar dela. Aprendemos também que Cristo foi despido de suas vestes, para que Ele nos vestisse com justiça. Que seu corpo nu foi exposto aos insultos dos homens, para que fôssemos comprados, por Ele, para desfrutarmos de glória. Estaremos na glória como aqueles que já vistos por João, na visão do Apocalipse, ao perguntar ao ancião: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? O ancião respondeu: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Somos envergonhados aqui, somos insultados, somos desprezados pelo mundo. Não podemos deixar de lembrar que o nosso Cristo passou por toda a humilhação antes de nós. Participamos das suas aflições, mas não podemos nos esquecer que também somos participantes de seu triunfo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Ele venceu a morte e ressuscitou. A promessa é que receberemos também essa vitória. Ele morreu nu para cobrir nossa nudez do pecado. Ele nos encontrou na vida. Nós estávamos envergonhados e nus. Buscávamos nos esconder de Deus. Mas Ele veio para nos vestir com vestes reais. Portanto, alegre-se, porque o triunfo de Cristo é o triunfo do crente. Cristo morreu no lugar de muitos criminosos. Cristo morreu no lugar de pecadores. Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. E você pode se questionar, será que Cristo morreu de fato em meu lugar? Você só vai descobrir esta verdade se você se entregar de fato a Ele. Não há como saber antes. Não há como saber. Você só saberá quando tua vida de fato ser uma vida vivida por Jesus e para Jesus. Ele morreu, mas Ele venceu. E por isso nós o adoramos. Nós não adoramos um Deus morto. Nós não adoramos um homem pregado no madeiro. Porque a cruz ficou vazia. E o sepulcro ficou vazio. Porque no domingo Ele ressuscitou e vivo está. É por isso que nós, domingo após domingo,
nos reunimos para adorá-lo. Nada mais e nada menos para sentir um pouco um vislumbre do que será viver eternamente diante dele, o adorando. Por isso, desfrute de cada culto. Desfrute de cada momento na presença do Senhor. E que esses momentos sejam momentos de adoração, de edificação, para que quando a gente sair daqui, a nossa semana seja uma semana vivida para Ele e para a glória do nome dEle. Para que lá fora nós nos lembremos que Ele carregou a cruz e morreu nela em nosso lugar. E por isso também cabe a nós carregar a nossa cruz e viver como um cristão.